Olá pessoal, meu nome é Alexandre, tenho o prazer hoje aqui de trazer para vocês aqui o capítulo 4 de Hebreus. Vamos aqui estudar juntos hoje dentro da classe de Ética Cristã. Então antes de começar, vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado por esse privilégio de estarmos aqui compartilhando da Tua Palavra, compartilhando, ó Pai, dos Teus ensinamentos. E clamo ao Senhor para que a Tua presença se faça presente aqui na minha vida, que o Senhor me use, abençoe, ó Pai, todos que estão ouvindo, estudando a Tua Palavra, que a gente possa se tornar mais santo, que o nosso coração seja uma terra fértil para receber dos Teus ensinamentos, das Tuas palavras, ó Pai. Usa-nos e revista-nos com o Teu poder, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos falar aqui hoje sobre o capítulo 4 aqui de Hebreus e compartilhar aqui sobre alguns ensinamentos, algumas visões, alguns insights aqui para a gente poder crescer e aperfeiçoar na palavra. Então, falando um pouco aqui sobre uma introdução, o povo judeu, o povo ali, os israelitas, conhecidos como hebreus, estavam num momento de bastante perseguição, estavam num momento que eles estavam sendo desafiados à fé cristã, eles estavam sofrendo pressões aqui para poder voltar para o judaísmo. Então esse era o contexto. É uma palavra aqui que tem uma exortação para que os crentes voltassem, ficassem firmes em Cristo, e que voltar para o judaísmo significava abandonar a Cristo. E então a primeira parcela, a primeira parte, o capítulo 4, verso 1, vamos ler. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então, eu destaco aqui o início desse versículo, temamos. De fato, é um imperativo, né, endereçado à igreja, e temamos principalmente a questão da incredulidade. O povo de Israel não entrou na terra prometida por conta da incredulidade. Então, assim, o que aconteceu com Israel deve servir de lição, deve servir de alerta, para que não aconteça o mesmo para a igreja. Então, isso foi escrito com o propósito de nos advertir que não cairmos no mesmo erro, para a gente ter esse aprendizado. E um ponto também interessante, né, que nenhum dos israelitas poderia completar a jornada no deserto e entrar na terra prometida, exceto aqueles que demonstraram uma fé verdadeira em Deus. Então ninguém entrará no descanso eterno de Deus a menos que sua fé seja colocada em Jesus, o Filho de Deus. Então, de fato, também é uma recíproca, né, que exige um exercício de nós cristãos, que é exercitar essa fé, que é exercitar, de fato, esse encorajamento de que mesmo Deus mostrando as maravilhas, os sinais ali durante a caminhada no deserto, uma geração inteira não pôde desfrutar de entrar em Canaã, por conta da falta de fé, por falta da incredulidade. Então isso tem que servir como um alerta para a gente. Então é um ponto que eu destaco aí nesse primeiro verso aqui, que sirva aí de reflexão para a gente. Vamos temer a incredulidade para a gente não ocorrer no mesmo erro que uma geração inteira ali de israelitas teve durante ali o êxodo do Egito, durante ali o tempo do deserto, na condução ali por Moisés e depois Josué. Indo para a segunda parte aqui do nosso trecho, vamos ler aqui os versos 2 e 3. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram.
Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então, um ponto dando sequência aqui no estudo, né, que o descanso só pode ser apropriado por aqueles que perseveram na fé em Cristo. Então, assim, a questão de ter uma contrapartida nossa, da gente perseverar na fé, é uma expectativa que Deus tem conosco. Então, isso é um exercício e é algo que tem que servir aqui de inspiração e de reflexão para a gente. A gente precisa mostrar fé, a gente precisa dar o nosso passo ali de acreditar na palavra de Deus, de exercitar ela e para podermos desfrutar aí de toda a paz, de todo o descanso que ele almeja e que ele coloca aqui para a gente. Então, assim, para a gente poder entrar no descanso do Senhor, entrarmos no descanso de Deus, nós precisamos crer, nós precisamos exercitar nossa fé. Indo agora para o segundo trecho, eu vou ler aqui os versículos de 4 até 10. Porque, em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia, de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque naquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Então, assim, é um ponto interessante que no livro do pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre Hebreus, ele explora, eu tomei algumas notas aqui para poder compartilhar com vocês. O primeiro ponto é que o autor aqui de Hebreus, ele fala sobre 3 tipos de descanso, em escala ascendente ali durante essa passagem que acabamos de ler. O primeiro deles, o primeiro tipo de descanso, é o descanso da criação, né? Que o sétimo dia é um símbolo do descanso prometido por Deus ao seu povo. Um descanso que não tem limite de tempo, pois é eterno. E um ponto aqui interessante é que o descanso nessa passagem ela não deve ser considerada como um sinônimo de inatividade, nem mesmo de repouso, mas de paz, alegria e concórdia, né? Porque Deus não se fadiga, Deus não se cansa. Então, o simbolismo dessa primeira passagem aqui, falando do descanso, ele tem muito a ver com esse descanso, com o descanso prometido, que é um descanso que não tem limite de tempo, ele é eterno. É algo que eu acho que é algo interessante aqui, que deve ser considerado como algo de paz, alegria e concórdia. O segundo tipo aqui de descanso que o autor fala, né, é o descanso de Canaã. A entrada e a posse de Canaã era um símbolo do céu, onde cessarão todos os nossos sofrimentos e todas as nossas fadigas. Canaã, símbolo do descanso espiritual que Deus preparou para seus filhos. O estabelecimento de Israel em Canaã é frequentemente considerado uma alegoria do descanso prometido por Deus para o seu povo. Então era um simbolismo Canaã, não era um lugar que
que seria o descanso pleno de Deus, né? Ele seria um simbolismo de entrar na Terra Prometida, da gente ter o descanso eterno no céu, né? No paraíso. Então ele faz um paralelo entre o descanso de Canaã e o descanso eterno que o Senhor tem prometido. E a terceira parte, né? O descanso do céu. Então o descanso que Josué deu ao povo de Israel não era perfeito nem pleno. Era apenas uma antevisão do descanso perfeito, o descanso espiritual, o descanso do pecado e do mal. Então Josué introduziu o povo na terra da promessa, mas Jesus, que é maior do que Josué, é quem introduz o povo no céu, no descanso final e pleno de Deus. Então aqui também tem uma mensagem falando que Jesus é maior do que Josué. Josué introduziu os israelitas em Canaã, na terra prometida na terra. Mas Jesus é quem introduz na verdadeira terra prometida, né? Que é o descanso nos céus. Então esse eu acho que é mais um insight aqui quando se fala sobre terra prometida, como se fala descanso, que é o descanso do céu. Verdadeiramente esse é o descanso que vai nos dar a verdadeira paz, a verdadeira plenitude aí de estar com o Senhor. Indo agora para o versículo 11, eu vou ler aqui. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, o descanso é dado aos que se esforçam na obediência. De novo, aqui se fala uma contrapartida nossa, né? Foi falado ali da contrapartida da fé, da crença, e aqui na contrapartida, de fato, ali, em perseverar na obediência à palavra de Deus. Então, de novo, né? Aquele momento ali, os hebreus estavam passando por um momento de bastante perseguição, alguns estavam caindo ali na tentação de voltar para o judaísmo, e aqui o paralelo que ele traz, o autor trouxe ali aos hebreus, é que perseverar em Cristo, perseverar em Deus é a única saída, é a solução que também nos é bem atual nesses dias de hoje, né? Apesar de todas as tentações, as provas, as lutas, as dificuldades, o melhor caminho é perseverar na obediência, perseverar em Cristo e ficar firme na palavra. Então a salvação é de graça, né? Mas permanecer nela exige esforço, é um ponto ali que eu comentei. Devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E também os salvos perseveram, os salvos obedecem, os salvos não retrocedem, conforme diz lá em Filipenses 2:12. Então, indo aqui para a sequência, vou ler agora os versículos 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos de prestar contas. Então, vou ler até de novo aqui esse versículo 12, que eu acho que é bem marcante, tá? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, aqui fala o foco, né? O foco aqui dessa mensagem é no poder da palavra de Deus e na incapacidade do homem em se esconder dessa palavra, né? Então, a palavra de Deus é viva e o sopro de Deus é o sopro de Deus e não uma coletânea de doutrinas e preceitos, né? Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa e ela é de fato suficiente para a gente poder conhecer a vontade de Deus, de ter um manual nosso de conduta, de vida, de prática
E ela sintetiza, essa passagem ela é bem marcante por conta disso, né? E temos todos, nós assim, a gente pode, quando paramos para poder analisar e ver de fato ali o poder da palavra de Deus, é inegável, né? Eu acho que esse é algo que sirva aqui de inspiração e de confiança para a gente poder exercitar nossa fé, exercitar nossa crença, exercitar de fato a nossa conduta conforme a palavra e a vontade do Senhor. Então ela é viva, ela é suficiente e eficaz para a gente poder balizar a nossa vida e a nossa conduta. Aí tem uma outra passagem aqui que eu anotei, que eu acho que é bem interessante, né, que Augusto Nicodemos, ele resume essa passagem bíblica em 5 instruções, né? Então o que ele fala em 5 pontos, né? O descanso é a bênção maior e final que Deus tem para o seu povo. O descanso é dádiva de Deus e não resultado de nossos esforços. A fé em Jesus é a condição para entrarmos neste descanso. E esse descanso começa nesse mundo, e a única maneira de nos assegurarmos de que estamos no caminho desse repouso é permanecermos firmes na palavra de Deus. Então, são 5 pontos bem marcantes que ele sintetiza essa passagem aqui para poder nos ajudarmos nessa compreensão. Dando sequência aqui, irmãos, aqui nos versículos agora 14 e 16, tá? De 14 até 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, ele faz uma apresentação aqui, o autor, aí voltando aqui para o versículo 14, do sumo sacerdote, né? Então ele fala como o grande sumo sacerdote. Então Jesus tem uma natureza humana semelhante à nossa, mas sem a mácula do pecado. Então ele conhece a nossa realidade, ele sabe as nossas tentações, ele sabe das nossas dilemas, das nossas dores, porque ele passou pela vida aqui como humano, mas não pecou. Então, de fato, ele conhece a nossa vida, ele conhece os nossos anseios, então isso nos dá conforto e nos dá uma esperança, de fato, de que é possível passarmos por essa vida sem mácula, passar por uma vida sem pecados, apesar de que somente ele conseguiu fazer isso, mas nos dá um conforto de saber que Jesus passou pela natureza humana. Ele é grande, então assim, ele faz aqui um claro contraste entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio de Arão. Então Arão era aquela descendência onde os sumos sacerdotes eram da linhagem, né, eram da descendência de Arão, e aqui ele faz esse paralelo, né, como um grande sumo sacerdote. Então aqui também ele traz uma visão de que Jesus é maior do que Arão. Então é um outro ponto interessante. Então Jesus é grande porque ele realizou sua obra redentora na terra e agora exerce o seu ministério sacerdotal no céu. Jesus é grande por causa de sua obra consumada, uma vez que penetrou os céus, é Filho de Deus. Jesus é o grande sumo sacerdote porque substituiu qualquer ordem ou casta sacerdotal da terra, não havendo mais necessidade de sumos sacerdotes. Então, o sumo sacerdote ele tinha de oferecer sacrifícios por si mesmo. Uma vez por ano ele acessava o Santo dos Santos, então ele tinha que levar também uma oferta por si só, pelo pecado dele
e além do pecado ali do povo, mas era um sacrifício que era imperfeito. Ele era momentâneo, e Jesus, com o sacrifício dele, é um sacrifício perfeito. Jesus, de fato, rompeu o véu, né, dos Santos, nos dando livre acesso ao Senhor. Então, de fato, aqui é um claro contraste ali da perfeição ali de Jesus contra o sacrifício que era imperfeito na época aqui do judaísmo, né, dos sumos sacerdotes. Então, é um outro paralelo, né. Então, Jesus atravessou não o véu, mas o céu, esse espaço que está entre nós e Deus. Ao morrer e ressuscitar, Jesus subiu aos céus e rompeu a barreira entre nós e Deus. Então, de fato, aqui deixa de uma maneira bem cristalina e bem clara a grandiosidade ali de Jesus, né, a perfeição dele, de nos darmos condições a ter livre acesso novamente a Deus. Então, aqueles que em face da perseguição retrocedem, esses apostatam da fé e fecham após si mesmos a porta da graça. De novo, um alerta, né, de quem volta para o judaísmo, né, naquele momento, naquele contexto, estava de fato fechando e negando a Jesus. Então era um ponto assim bem claro que o autor deixava pontuado. E já no versículo 15, aqui fala um pouco da compaixão do sumo sacerdote, né? Então, assim, Jesus se compadece das nossas fraquezas. Ele não é apenas grande, mas também gracioso, compassivo e misericordioso. Então, embora não tenha nenhuma fraqueza, ele se compadece das nossas fraquezas. Ele conhece a nossa estrutura, sabe da nossa fragilidade. Mesmo assim, não nos esmaga por causa das nossas fraquezas, mas se compadece delas. Então, aqui mostrando um lado aqui, de fato, de compaixão, um lado aqui misericordioso aqui do Senhor, que nos dá conforto e nos dá alento. Então, Jesus também foi tentado semelhantemente a nós, né? O nosso sumo sacerdote desceu até nós, desde os céus, ele vestiu pele humana, calçou sandálias da humildade e andou entre nós. Tornou-se um de nós, semelhantemente a nós, comeu o nosso pão, bebeu a nossa água, pisou o nosso chão, sentiu as nossas dores. Em tudo foi tentado, semelhantemente a nós. Nada na experiência humana é estranha para ele, exceto o pecado. Então, Jesus triunfou sobre todas as tentações. Jamais cedeu às propostas sedutoras do tentador. Então, a impecabilidade de Jesus é demonstrada para seu povo, não tanto como exemplo, quanto como inspiração. Então, de fato, o nosso grande sumo sacerdote é altamente experiente nas provações da vida humana. Então, de fato, é algo assim que nos enche bastante aqui de esperança, de alegria e de fé para a gente poder perseverar na caminhada com Cristo. E aí, no último versículo aqui do capítulo 4, no versículo 16, né, o autor fala um pouco aqui da exortação à igreja em virtude de termos Jesus como sumo sacerdote. Então, alguns aspectos aqui sobre a exortação, tá? Então, devemos nos aproximar de Deus com confiança. A palavra confiadamente, no grego, significa parresia, que significa com ousadia, liberdade de expressão e ausência de medo. Nenhum temor deve ser encontrado em nós. No tribunal de Deus não pesa mais nenhuma condenação sobre nós, que estamos em Cristo. Fomos aceitos no amado. O véu foi rasgado, agora temos livre acesso ao trono da graça. Então, assim, um paralelo interessante, né, que antigamente, na época dos impérios, somente o filho primogênito tinha livre acesso ao rei. Então, nem a esposa do rei tinha livre acesso, né? Tinha que marcar, tinha que agendar um horário para poder falar, para poder se dirigir ali ao rei. Então, exceto o filho mais velho, né? O filho primogênito, o herdeiro do trono. Ele tinha livre acesso. Então, ele faz aqui um certo paralelo também que nós somos como o filho primogênito ali de Jesus, ali onde a gente tem livre acesso, livre comunhão e
E isso serve de inspiração e serve de encorajamento para a gente poder buscar a Deus a cada vez mais. Então encontramos socorro sempre que nos achegamos ao trono da graça. Não procure esconder de Cristo as fraquezas que possui. Ele está disposto a ajudar. Ele conhece todos os erros que você já cometeu e continua a cometer. Sabe quantas vezes você precisará voltar para Ele e nos ama de forma incondicional. Então é isso, amados. Então, de uma maneira geral, esse é o capítulo 4 aí, onde tive aí o privilégio de compartilhar aí com vocês um pouquinho, tá? Um grande abraço, fica com Deus, até a próxima.